Qual é o impacto que as políticas sociais possuem sobre a desigualdade, sobre o nível de renda, sobre a posição no mercado? Será que elas influenciam, né? Será que vale a pena ter política social, de educação, de saúde, previdência, assistência social, transferência de renda? É um debate que está sempre em voga aí, no debate público, e como que a gente pode mensurar isso, na verdade, não é? A gente precisa ter uma referência de qual é o impacto que a desigualdade sofre depois de políticas públicas, depois dos impostos, não é? A gente tem uma dimensão de se vale a pena ou não ter esse tipo de política, não é? Felizmente, existem estudos, existe pesquisa, existe ciência, existem dados que a gente pode nos basear aqui para ter uma opinião mais concreta, não é? Tanto do ponto de vista do debate comum da sociedade, mas principalmente com relação à análise científica, não é? Dessas questões, dessas variáveis. Então, eu vou trazer aqui alguns estudos, na verdade, não é? Basicamente centrando em dados, para a gente poder analisar, então, o impacto das políticas sociais na distribuição de renda, sentando aqui no Brasil, tá bom? Então, o primeiro debate, assim, não é? Por que fazer política social? Não é? Enfim, será que o mercado distribui de forma meritocrática? Será que a distribuição corresponde de fato ao esforço? Essas duas imagens aqui, não é? Uma mulher negra, mãe solo, não é? Com uma profissão pouco valorizada, faxineira, por exemplo, paga aluguel, né? Não recebeu herança de imóveis, não recebeu nada, tem que pagar um aluguel, e enfrenta o racismo estrutural. E embora se dedique bastante, a gente sabe que vai ter uma vida muito difícil e a criança também, não é? De outro lado, um homem branco, não é? Com acesso à tecnologia, que estudou em colégio privado, que recebeu herança, que não precisa pagar pelo seu imóvel, que a família pôde disponibilizar inglês, psicoterapia, intercâmbio, tem tempo livre de lazer. Então, é claro que ele vai ter muito mais condições de conseguir uma posição melhor no mercado, não é? Porque devido à origem, devido à dotação inicial, não é? A herança familiar, ao background familiar, que é bastante influente no rendimento, tá? Isso aí, existe pesquisa sobre isso. Então, não, o mercado não é meritocrático, embora o esforço influencie a renda, não é apenas o esforço, não é? A origem influencia muito, a cor da pele influencia, e aqui a gente nem vai falar tanto de questões subjetivas, tá? Como, por exemplo, existem profissões que são mais valorizadas no mercado, não é? E outras não, né? E são questões que, eventualmente, não corresponde ao esforço, ao mérito, à dedicação, à destreza, ao talento, né? São questões que, enfim, né, a gente pode citar aqui, que, por exemplo, né, médicos no Brasil têm um rendimento extremamente elevado em comparação ao nível de renda média do país, não é? Juízes também, né? Enfim, donos de cartório ganham um rendimento elevadíssimo, né? Procuradores, em comparação com pessoas que trabalham bastante, eventualmente tem também, inclusive, talento, esforço, dedicação, não é? E outras questões também que influenciam o rendimento, como o nível de desemprego do país, para não falar de política fiscal influenciando o nível de desemprego, política monetária que influencia o nível de desemprego, política cambial influencia o nível de renda, não é? E também a situação que o país está, o país que você está também influencia o seu nível de renda, não é? Então, a pessoa que faz o mesmo que eu num país muito mais rico ganha mais.
certo? Então, a meritocracia, ela é falaciosa, não é? Então, é por isso que a gente precisa de políticas públicas, não é? Porque o mercado ele não distribui de forma eficiente. Os liberais dizem isso, não é? Os liberais consistentes, não é? Os grandes autores liberais dizem isso, e existe toda uma literatura também apontando nesse sentido. Só para a gente fazer uma base aqui, né? Então, assim, meritocracia o mercado não oferece, tá? Então, muito parcialmente, embora o teu esforço influencie, é só uma parte do teu rendimento. Assim, é preciso ter política pública para alterar condições iniciais, para fazer justiça naquele conceito do Rawls, por exemplo, né, mas também de outras visões sobre justiça, o Estado tem que fazer. Então, aí, bom, supondo que tenha que fazer, né? Estou partindo daqui. A gente tem que medir, né? Será que é efetivo ou não, não é? No Brasil, no mundo? Tem influência ou não no nível de rendimento? Faz diferença essas políticas? Bom, vamos ver. Pesquisa, né? Ciência, estudos, dados, né? Então, políticas públicas afetam a mobilidade e a desigualdade? Bom, então aqui eu vou usar uma das referências aqui, é o Fiscal Monitor do FMI, mais de 2017, que fala sobre essas questões, muito bom, não é? Aqui o impacto distributivo de tributos e gastos diretos, né, em diversos países, aqui particularmente nos países da OCDE, o impacto que tem no índice de Gini, que é a principal referência aí de índice de desigualdade, tá? Então, o azulzinho são os tributos e o vermelho as transferências, né? Que aí transferências é principalmente aposentadorias e pensões, mas também políticas de assistência social, de transferência direta de renda, como no Brasil, o Bolsa Família, tá? Então, nos países aí europeus, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, os países ricos, basicamente, um alto impacto, não é, das transferências, principalmente na desigualdade, tá? Então, uma variação grande do índice de Gini em diversos países a partir das políticas de Estado, né? Então, influencia? Sim, influencia, certo? Bom, aqui o gasto social, né? Então, é claro que, bom, não é? Mais uma vez, no debate vulgar, sempre falam, olha, sei lá, o Canadá tem a carga tributária mesmo aqui o Brasil e os serviços são melhores, né? Só que a renda per capita do Canadá é muito maior, isso significa que a renda do Estado per capita é muito maior. Portanto, a gente está comparando países com uma renda, eventualmente, 6 vezes, um pouco mais, maior do que o do Brasil. Isso significa que as políticas de educação, de saúde, de transferência, têm 6 vezes mais recursos por pessoa. Então, em primeiro lugar, a gente precisa mensurar, levar em consideração, não é, a renda per capita de cada país. Os países são heterogêneos, a gente está comparando países que têm diferentes níveis de renda e, portanto, que o Estado tem não apenas recursos diferentes, mas, inclusive, ferramental humano e técnico diferente. Não é? Então, nos países mais ricos, é claro, a burocracia é mais profissionalizada, é mais capacitada do que nos países mais pobres, certo? Então, tem essa questão do capital humano, mas também o próprio recurso financeiro, que é diferente. Tá? Então, não tem como a gente comparar o Brasil com países ricos. Né? A gente faz essa comparação, porque tem uma dimensão, mas sempre tem que contemporizar o nível de renda do país. Né? Então, aqui, diferentes países, né, o gasto social em percentual do PIB, né? Lembra que 1% no PIB da Suíça é muito mais do que 1% no PIB de Zimbábue, é claro, não é? Então, aqui em percentual do PIB, né, que é muito maior, os países ricos gastam mais, né, em educação, em saúde e em proteção social. Aqui no caso, em destaque aqui, a América Latina, não é, e Caribe, que, enfim, também é uma região heterogênea, mas é onde nós estamos, que está atrás dos países avançados, da Europa emergente, né, que é a Europa Oriental, e à frente
né, em termos de percentuais do PIB, mais uma vez, do Oriente Médio, da Ásia e da África subsaariana. Bom, uma das políticas que, enfim, né, vários autores liberais defendem, não é? Como o Friedman, mas mesmo o Fundo Monetário Internacional tem apontado nesse sentido, né, da necessidade, defendendo, né, uma política de renda básica universal, dada essas questões que eu falei no início, mas também a questão da mudança técnica que a gente vai passar e está começando a passar, né, a revolução, a quarta revolução industrial, né, a internet das coisas, políticas de altíssima produtividade, mas também bastante desempregadoras, né? Bom, não vai ter emprego para todos, tá? Essa é a realidade. Ah, mas o mundo está sempre em pleno emprego. Não, né? Não vai ter emprego para todo mundo. Então, isso vai numa crescente, tá? Vários organismos, os países avançados, estão indo no sentido de implementar uma renda básica universal. A pandemia acelerou esse processo, não é? Então, aqui também o FMI defende essa política cada vez mais. Renda básica universal é uma renda para todos, né? Mas que não necessariamente precisa ser universal, pode ser para os mais pobres, que é focalizado, como o caso do Bolsa Família, mas é uma transferência de renda. Aqui é uma estimativa realizada pelo Fundo Monetário Internacional. Quanto custaria e qual seria o impacto na pobreza e na desigualdade, tá? Vou me centrar aqui no caso do Brasil, certo? O impacto fiscal, que esses números são aproximados, né? Porque não dá para ver muito no gráfico, não tem a tabela na publicação. Uma transferência de renda de 25% da renda per capita no Brasil, a renda per capita no Brasil é em torno de 2.200, mais ou menos, tá? Então, 25% disso para todos os cidadãos teria um impacto, um custo de 4,8% do PIB, né? Bastante considerável. E uma redução de 5,3% na desigualdade e de 11,9% na pobreza. Se fosse uma transferência de 10% da renda per capita, tá? Em torno de R$ 220, um Bolsa Família, mais ou menos. Um custo fiscal de 1,9% para todos, né? De 1,9% do PIB e teria um impacto de redução de desigualdade de 2,3% e de 5,8% na pobreza. Aqui, não é, chama atenção, não é, o impacto que teria em países como Estados Unidos, Brasil e México, países que têm uma pobreza bastante elevada, né? Lembrando que nos Estados Unidos a pobreza, existe uma pobreza grande, não é? Bom, esse gráfico também aqui é interessante, embora um pouco mais de difícil compreensão. Ele mostra os efeitos do índice de Gini, da desigualdade, antes e depois da tributação, tá? Aqui o centro da análise não é em tributação, mas só para mostrar esse gráfico aqui, né, em que o Brasil está aqui em cima, não é? Está bem na parte superior. Isso significa que, bom, como a gente sabe, o Brasil é um país que tem elevada desigualdade, não é? Então, é um dos países mais desiguais do mundo, a gente sabe, né? Aqui o Brasil, certo? Então, aqui a desigualdade inicial, não é? Nesse eixo aqui das abscissas, certo? Então, quanto mais para a direita, mais desigual é o país. No caso, o Brasil bastante desigual, Colômbia também. E aí, após, não é? A tributação, a redução da desigualdade. O Brasil reduz um pouco a desigualdade, mas muito pouco, não é? Muito pouco. E em comparação com outros países, por exemplo, os países da Europa rica têm uma desigualdade bem menor, que estão aqui nesse meio aqui, não é? E também reduzem bastante a desigualdade. O Brasil mexe pouco aqui, não é? Na tributação, a tributação impacta pouco a desigualdade no Brasil. Tem países que a tributação impacta muito, não é? Vários países aí que a tributação impacta bem mais do que no Brasil, certamente. Todos os países que estão nesse bolo, praticamente. Então, é claro, como a gente sabe, o Brasil tem um espaço enorme para reduzir a desigualdade através da tributação, tá? Vamos voltar aqui para a questão que é
dos gastos sociais, né? Uma das questões dos gastos sociais, da proteção social, e principalmente gastos em educação e saúde, é a mobilidade social, ou seja, aquela questão que eu falei, não é? Que, né, de fato, você possa ser mais meritocrático, né? A ideia é essa, né? É que as políticas públicas permitam com que a renda seja mais meritocrática de fato, né? Com relação ao seu esforço, não é? E não tanto com relação à sua origem, as condições que você teve no início, o país que você vive e tudo mais, né? Embora isso, quer dizer, o mercado perfeito é claramente uma utopia e uma ilusão. Ele não é perfeito, não é? O mundo é injusto, essa é a realidade. Né? Então, tem pessoas que nascem muito ricas e que nem precisam trabalhar, e tem pessoas que nascem muito pobres, que começam a trabalhar desde criança até a velhice, e morrem pobres, né? Então, aí a questão aqui da mobilidade, não é? Em termos que existe também menstruação, né? Que é o impacto da renda intergeracional, o quanto a renda dos seus pais influenciam, não é? Na sua renda, não é? Ou na renda de determinado país, enfim. Vamos dar uma olhada também em dados, não é? Aqui também, mais uma vez, essa publicação do FMI, não é? Aqui no caso o Brasil, não é, mais uma vez, se destaca negativamente com uma elevada desigualdade, não é? Então, o Brasil com alta desigualdade aqui, não é? Certo? Aqui está o Brasil. Então, o índice de Gini já alto do início. E quanto mais elevada, aqui é uma relação entre desigualdade de oportunidade e desigualdade de renda. A desigualdade de renda é inicial, né? A desigualdade de oportunidade tem relação com a origem, né? Então, claramente, ou plotando aí vários países, existe uma relação direta entre desigualdade de oportunidade e desigualdade de renda. Ou seja, os países que têm maior desigualdade têm também maior desigualdade de oportunidade, ou, quer dizer, dificuldade de mobilidade social, né? Bom, aqui é a mobilidade social intergeracional. No Brasil, não é, o impacto da renda, né, dos pais tem muita relação na renda pessoal, não é? Isso quer dizer origem, né, condições, treinamento, tempo, dedicação, esforço, né? Tem que ser bem claro, né? Claro, nem precisa pensar muito, né? Uma família de classe média que pode permitir com que o filho se desenvolva, estude, e uma família de baixa classe, né, que é pobre, enfim, que a criança tem que trabalhar, a mãe também não consegue ter tempo para dar atenção, a criança tem que ir num colégio pior e não tem tempo para se dedicar, tem que fazer bico, É claro que uma criança que treina, que estuda, que se dedica, que tem capacidade de treinamento, de concentração, vai conseguir ter melhor mérito no mercado, não é? Então, no Brasil, não é, o impacto da renda dos pais é muito grande com relação à renda que essa pessoa vai ter, não é? Ou seja, pouco meritocrático, certo? E aí, em países, por exemplo, como a Finlândia, Noruega, Dinamarca, Canadá, Austrália, Suécia, Nova Zelândia, até mesmo a Alemanha, se destacam, não é? Com relação ao baixo impacto que a renda dos pais, ou menor impacto, embora tenha também, não é? O menor impacto que a renda dos pais possui no rendimento dos filhos. Bom, ou seja, né, no Brasil eu tenho uma dificuldade de mobilidade social, né? Isso quer dizer menos meritocracia. E o que tem que fazer para aumentar a mobilidade social? Mais políticas públicas. Como é que você faz para aumentar a mobilidade? Bom, né, com políticas públicas, educação, saúde, transferência, habitação, que também é pouco falado, né, mas que, bom, as famílias mais pobres têm que pagar aluguel, têm que eventualmente comprar uma casa, financiar, e as famílias mais ricas não necessariamente precisam passar por isso, porque já recebem do berço, tá? E aqui uma outra mensuração de desigualdade de oportunidade, que é a proporção da desigualdade que é explicada por circunstâncias além do controle do indivíduo, não é?
Então, além do esforço, da dedicação, do talento, destreza, quanto da sua renda não tem relação consigo, né? É uma questão externa, né? Da origem familiar, da estrutura social, da origem do país, tudo isso, tá? O Brasil, mais uma vez, se destaca aqui, não é? Tanto com o índice de desigualdade inicial elevado, né? Que está o Brasil, tá? E também devido à grande desigualdade de oportunidade. Isso quer dizer que uma proporção grande dessa desigualdade não está sobre guarida ou sobre responsabilidade do indivíduo, tá? Aqui no caso a Guatemala é um pouco pior do que o Brasil, né? Nesse caso, certo? Mas todos os outros países numa condição melhor do que o Brasil. É claro que por que isso ocorre, né? Não é difícil de compreender, né? Além do que a gente sabe hoje, que existe uma estrutura tributária que favorece muito os ricos, a nossa herança social, não é? E, enfim, né, essa narrativa falaciosa de que o Estado não funciona, de que o Estado não tem impacto sobre os indivíduos, o que é uma mentira, né? Que as políticas públicas no Brasil não funcionam, não são efetivas, o que é mentira, né? Com base em machismo apenas, é uma retórica, mas que não encontra guarida nos dados, a gente vai ver, tá? Então, o FMI também tem apontado que níveis de desigualdade que antes se imaginava, se justificava, que a desigualdade poderia favorecer as pessoas a trabalharem mais, porque, enfim, né, se dedicarem mais para obter melhores retornos, e que essas pessoas mais ricas investiriam no mercado, iam investir, iam fazer a economia crescer. Isso tem se mostrado cada vez mais errônea, essa ideia, tá? Então, o FMI tem apontado que níveis de desigualdade trazem malefícios para a sociedade, não é? Restringe o crescimento econômico, porque restringe o mercado, quando é altamente concentrado. Essa é a publicação de 2015. E também a própria mobilidade, como eu já tinha apontado, né? Que a dificuldade de mobilidade, existe uma relação direta entre a desigualdade original e a desigualdade de oportunidades, tá? Bom, eu queria indicar aqui o Atlas de Proteção Social do Banco Mundial, tá? Aqui é a publicação do FMI, tá? Fiscal Monitor, de 2017, e esse aqui é o Atlas de Proteção Social, que tem vários indicadores do Banco Mundial, né, com relação à proteção social nos diferentes países. Dá para pegar vários dados aqui, fazer comparativos internacionais, e também dá para ter um mapa, né, aqui no caso a proteção social no Brasil, em comparação aos países, 50% do Brasil da população com cobertura social. Dá para baixar tabelas, gráficos, mapas, enfim, é interessante aí pesquisar um pouco nesse site, tá? Bom, aí eu queria também utilizar uma publicação da CEPAL, que trata sobre esse mesmo tema, que é bem interessante, mostrando o impacto, principalmente, que é mais interessante aqui, que a gente não falou, tanto de educação e saúde, o impacto que tem na desigualdade, e aí aqui no caso centrando análise sobre a América Latina. Primeiro, o gasto social per capita nos países da América Latina em paridade de poder de compra. Chama atenção aqui que a Argentina e o Uruguai têm um gasto social per capita maior do que o Brasil, e os indicadores sociais do Uruguai e da Argentina são melhores, inclusive, não é? Mas o Brasil também, não é, com uma proteção social considerável, que nós temos desde a Constituição de 88, que impacta os indicadores sociais, ao contrário do que dizem por aí. Bom, aqui o gasto social, não é, em educação no Brasil, bastante está o Brasil, não é?
bastante expressivo, também saúde, seguridade e assistência social, o Brasil gasta bastante também, principalmente em previdência, não é? E esse amarelo queimado aí, habitação, que o Brasil gasta menos, não é? Bem menos do que a Argentina, do que o Uruguai, e mesmo do que Panamá, por exemplo, aqui, algo que eu estou descobrindo agora, que eu nem tinha observado, mas gasta, mas não tanto, não é? Em habitação, que é um dos problemas sérios aí que nós temos. Não é só saúde, educação e segurança, não. A habitação também é um problema sério, e é um problema social, não é apenas um problema que é derivado do mercado, tem relações estruturais. Bom, o gasto, aqui só para a gente ter uma dimensão, mais uma vez, né? Sempre tem que ter referência na comparação internacional, né? Que o gasto per capita em paridade de poder de compra em saúde, não é? Em diferentes países. Na América do Norte, $8.200, né, que é anual. Na Ásia Central, $2.300. Na América Latina aqui, $872. Então não tem como comparar, não é? O que se gasta na América Latina com o que se gasta nos países centrais. É 10 vezes menos, 4 vezes menos, 6 vezes menos, dependendo de qual setor que estamos tratando. No caso aqui, né, 9 vezes menos, mais ou menos, do que na América do Norte. E bem mais do que na África subsaariana e do que na Ásia Meridional, né, que são regiões mais pobres, né? Então, é claro que essas comparações têm que ser ponderadas, não é? Não é porque roubam mais, ou é porque o Estado é ineficiente na África subsaariana. Não, a região é pobre, não é? A renda per capita é baixa. São países com baixo nível, não é? E por isso se explica todo o resto, né? É bem mais simples do que a retórica, né, que trazem por aqui. Bom, aqui também alguns indicadores dessa publicação, né, que é, primeiro, o rendimento, como que vai mudando a desigualdade, né, de acordo com impostos, enfim, transferências e proteção social, etc. Tá? Então, o ingresso de fatores renda por conta própria da propriedade, depois pensões profissionais privadas e transferência privada traz o ingresso de mercado, não é? Depois prestação em efetivo de seguridade social e transferências públicas em efetivo, o ingresso bruto, depois tem a redução de impostos pessoais e contribuição para a previdência dos trabalhadores, que dá o ingresso disponível em efetivo, e as transferências públicas em espécie dão finalmente o ingresso disponível estendido. Não é? Então, o impacto, não é, que das políticas de transferência de renda e da contribuição social e do imposto direto na renda, não é, final, tá? Então aqui esse gráfico que mostra esse impacto, né, por país, certo? No caso da desigualdade antes e depois dos tributos diretos e das transferências. Aqui não está contando educação e saúde, por exemplo, não é? Então, no caso do Brasil, impacta bastante, né? Ao contrário aí do que eventualmente pode se achar, não é? Aqui, no caso, não é, o tributo, né, que impacta pouco, mas os gastos que impactam mais. Aqui uma redução expressiva, né, tá? Dá para ver aqui, né, essa redução do índice de Gini, tá? Pós, não é, a renda disponível efetiva, a renda final ali, que é a roxinha. Vários países aqui, né, para a gente comparar, enfim, não é? Alguns mexem mais, outros mexem menos. O Uruguai, novamente aqui, né, mexe bastante. Mas no caso, que esse é o mesmo gráfico que eu mostrei aqui para os países europeus no início, não é? Os países europeus, União Europeia, OCDE, bom, mexe muito mais aqui, não é? Então, uma redução muito mais expressiva de desigualdade, principalmente pelos gastos, como vimos, né? Mas também pelos tributos, tá? Diretos aí, que são efetuados nesses países centrais. Aqui, um gráfico também bem interessante, que é parecido com o anterior,
mas de uma outra forma. O Gini antes e depois das transferências, tá? Então, as barras azuis é o Gini antes dos impostos e das transferências. No caso, o Brasil está aqui embaixo, tá? A redução aqui depois de impostos e transferências, então o Brasil reduz um pouco a desigualdade com impostos e transferências, está aqui a variação em roxo, certo? Mas aqui, comparado a outros países europeus, principalmente, nos Estados Unidos também, enfim, OCDE, né, os países ricos, um impacto muito maior, né, aqui da desigualdade a partir dos gastos públicos, né, e dos impostos. Né? Então, que é essa variação aqui da barra azul para a barra vermelha, tá? Bom, eu queria mostrar aqui separadamente também, que tem nesse mesmo estudo, que é bem interessante, o caso da Previdência, né? O Brasil, a principal despesa pública que o Brasil efetua é Previdência Social, gasta bastante, né? E a maior parte das pessoas que recebem o benefício recebem um salário mínimo, né? Então, a esmagadora maior parte recebe dois terços de quem recebe do INSS recebe um salário mínimo, e aí até 2, 3 salários mínimos chega a quase 80% até 3 salários mínimos, tá? Então, a maior parte são pessoas de baixa renda. E aqui a redução da desigualdade na terceira idade, a partir da Previdência, portanto. Né? No caso, o Brasil se destaca, reduzindo aqui bastante a desigualdade a partir da Previdência Social. Né? A Argentina também, aqui, o Uruguai também, são países que têm maior proteção social, esses países da América Latina, mas incomparável com o que acontece aqui na União Europeia e na OCDE. Claro, vários países da União Europeia estão na OCDE, né? Mas a OCDE é mais ampla. Né? Então, mais uma vez, né? Impacto muito maior das políticas públicas na desigualdade nesses países ricos. Aqui, né, entrando finalmente em educação e saúde, o impacto que essas políticas têm sobre a redução de desigualdade. Tá? Então, as políticas de educação e saúde no Brasil e na América Latina impactam a desigualdade? A resposta é sim, tá? De forma considerável. No caso, o Brasil aqui se destaca, né, porque desses países da América Latina é o que mais tem políticas públicas. O Brasil reduz a desigualdade com pensões, essa azul aqui, tá? Bastante. Reduz também com imposto sobre renda e contribuições, embora menos, mas reduz, né? Com transferências em efetivo reduz também, que é o azul mais forte. Esse aqui, gasto em educação, né, é o segundo que mais reduz a desigualdade aqui, se destaca bastante também, no caso do Brasil, em todos os países, na verdade, mas no Brasil, bastante, a educação reduz 5%, o Gini no Brasil, tá? E a saúde também reduz a desigualdade no Brasil, certo? Então, reduz bastante na América Latina, embora na União Europeia a redução seja muito maior, seja em 39% da desigualdade é efetuado através de tributos diretos e políticas públicas na União Europeia. Esse gráfico aqui também bastante interessante, que pegando por decil de renda nos países da América do Sul, tá? O impacto que tem das políticas de educação, nesse caso aqui, sobre a renda disponível, tá? Então, para o primeiro decil de renda, que são os mais pobres, há um impacto enorme da educação pública, no caso aqui, sobre a renda disponível. No caso do Brasil aqui, o percentual de 160% da renda disponível. Tá? Incrível. Um volume bastante alto. Para os primeiros decis, né, bastante alto, os primeiros 3 decis, sobretudo, que são 30% mais pobres. 30% mais pobres é miseráveis mesmo, a gente está falando, né? Miseráveis. Então, para esses, a educação é
altamente progressiva, tá? Por todos os níveis, na verdade, mas quanto mais pobre, mais progressiva é a educação, o impacto é enorme em todos os países da América Latina, com destaque para o Brasil, não é? Que é o nosso centro aqui de análise, não é? Mas também Bolívia, né, em segundo lugar, depois Argentina, Colômbia e os demais países abaixo. E aqui o mesmo tipo de gráfico, no caso, para saúde. Né? Então, despesas em saúde também impactam para os DCIs mais altos, mais baixos, quero dizer, para os inferiores. Aqui a gente pode destacar, né, os 4 inferiores, né? O impacto é bastante grande da saúde em proporção à renda disponível. Né? Embora menos do que educação, 70 aqui, no caso do Brasil, para o decil mais pobre, não é? Mas, de toda forma, decils inferiores também têm um impacto muito grande e vai reduzindo até os decils mais elevados. Esse aqui é um outro índice, tá? É um índice de Kakuani, que ele mede, não é, a diferença entre o índice de concentração de pagamento e o de Gini. Não é? Então, se tem um resultado positivo, quanto mais positivo, não é, mais progressivo é o gasto. Tá? Ele varia de -1 até 1 esse índice. No caso da educação, aqui tem para os países da América Latina, Brasil aqui, não é? Tá? A educação total impacta em 0,7, um índice alto, né? Todos altos, a educação impacta bastante, tá? É isso. Né? Um índice alto, no caso do Brasil aqui, República Dominicana também com índice alto e Argentina também. Né? E aqui a segmentação também de educação superior, que impacta também 0,2, bem menos, ou seja, menos progressivo, mas ainda assim progressivo. Né? Alguns países, como Honduras e El Salvador, com um ensino superior regressivo, tá? Já aumenta a desigualdade, certo? E aqui reduz a desigualdade. Educação secundária, no caso do Brasil, também reduz bastante a desigualdade, que é o quadradinho roxo. Educação inicial reduz mais ainda a desigualdade, não é? Que é 0,9, um índice altíssimo. Educação primária também, não é? Próximo de 0,85 aqui, o triângulo verde, reduz bastante a desigualdade. A educação, tá? E a saúde também, né? A saúde também, como a gente viu, aqui o total da saúde são as barras azuis. Alguns países têm uma saúde contributiva, como já foi no Brasil, mas atualmente não mais, não é? Nós temos a saúde universal. A saúde universal é mais progressiva, claramente, né? E a saúde contributiva menos progressiva, eventualmente, depende do país, tá? Mas no caso do Brasil, um impacto aqui de um pouco em torno de 0,5, que no índice que vai de -1 até 1, não é? Em termos de impacto sobre a desigualdade, bastante progressivo também. Seja, políticas de educação e de saúde têm impacto sobre a desigualdade? Sim. Né? Quanto? Bastante. Tá? Tá aqui os indicadores. Bom, queria também tratar aqui de duas outras pesquisas, não é? do IPEA. Isso aqui foi feito pelo Silveira e outros parceiros, né? O Geiger, conhecido aqui, meu amigo, ele fez esse estudo, renovou esse estudo que ele já teve de outros dados, utilizando dados da POF, né? Pesquisa de orçamento familiar que foi feita recentemente, 2017-18, mostrando o impacto também, né, de, sobretudo, políticas de proteção social e também impostos diretos na desigualdade. Né? Não tem aqui educação e saúde, certo? Que é o caso esse anterior da CEPAL. Vou primeiro mostrar as conclusões. Né? As transferências monetárias públicas contribuem mais para a redução do índice de Gini do que os impostos, né? Que a gente já sabia que os impostos reduz pouco a desigualdade, aqui no caso só para o Brasil, tá? As políticas assistenciais, né, Bolsa Família principalmente, tem um caráter
pró-pobre, né, que são extremamente progressivas, e para os estratos mais inferiores, não é? Impacto enorme, tá? É claro. A política de previdência é relativamente neutra, embora tenha um pouquinho progressivo, sim, né? Porque vou mostrar ali, né? Mas a previdência dos servidores públicos, ela é regressiva, e o RGPS é progressivo, tá? Os que mais impactam a desigualdade: aposentadoria e pensões, não é, do RGPS, Bolsa Família e programas de transferência de renda, não é, são extremamente progressivos, certo? Já rendimento do empregador, né, lucros, aposentadorias e pensões dos servidores públicos, rendimentos de aluguéis e rendimentos provenientes de variação patrimonial aumentam a desigualdade. Política fiscal direta no Brasil reduz a participação dos mais ricos na renda em 6 pontos percentuais, o que é bastante, mas comparado com o nível de desigualdade que nós temos, de todos os problemas de mobilidade social, o nosso histórico, etc., etc., é relativamente pouco, tá? Quer dizer, poderia ser bem mais, e deveria ser bem mais. Transferências públicas apresentam um efeito redistributivo que pode ser considerado expressivo, representando uma queda de 11% no índice de Gini, tá? As principais transferências públicas são aposentadorias e programa Bolsa Família e outros tipos de auxílios, certo? Vamos dar uma olhada então nos dados, tá? Aqui, dados da POF de 2017-18, por extrato de decil de renda, ou seja, aqui estão os mais pobres, aqui estão os mais ricos, e só para a gente dar uma olhada aqui, né, a composição da renda, não é? A gente sabe que para os níveis mais ricos, no caso da POF e da PNAD, há um problema de subestimação, porque os mais ricos tendem a não ser tão fidedignos, né, nessas pesquisas de amostra, né, enfim, de entrevistas, mas, enfim, os dados de imposto de renda mostram uma desigualdade muito maior nesses estratos superiores de renda, mas, enfim, a partir desses dados que nós temos, é como nós vamos analisar. Mas pondero que existe esse problema, que é de conhecimento dos pesquisadores em geral, que tratam desse tema. Então, o regime geral de previdência social, ele tem um impacto aqui, né, por decil aqui, só para a gente dar uma olhada, né? Tá mais na classe média, certo? Claramente, né? Então, os mais ricos não estão tão protegidos pelo regime geral, não é? Porque são empregadores ou porque são funcionários públicos, e os mais pobres estão em problema de informalidade. O regime de previdência própria dos servidores também não pega os mais pobres, né? Pega mais os estratos superiores, né? Sobretudo as duas últimas camadas, tá? E aqui, Bolsa Família, programas sociais, claro, altamente concentrado nos estratos inferiores, aluguéis mais nos estratos superiores, é claro, tá? E variação patrimonial, né? Principalmente no último decil, na verdade, certo? É natural. Aqui o rendimento não monetário são estimativas, não é? Principalmente do não pagamento de aluguel, né? Que no caso, a habitação, né? O problema de habitação que nós temos, mas que para as famílias mais pobres, isso representa, relativamente progressivo, né? Porque a economia que eles têm de eventualmente não ter que pagar o aluguel, tá? Semelhante aqui é o caso da CEPAL, aqui renda primária, depois transferências monetárias e auxílios, que dá a renda inicial, e depois tributos diretos, a renda disponível, certo? Então, aqui também, para dar uma olhada, né, nesses dados de rendimento por estratos de renda, aqui estão os mais ricos, aqui estão os mais pobres, aqui é a média. Esse aqui, as bolinhas cinzas são o rendimento médio, tá? Então, o rendimento médio aqui é 1.800 no Brasil, tá? O rendimento por decil, né? Que é bastante dispar. No último decil, 7.700, tá? Já está nos 10% mais rico. O Brasil é um país pobre, tá certo?
aqui 50% é abaixo de R$ 1.000, né? Aqui, claro, é a renda domiciliar per capita, né? Mas de toda forma. Bom, as barras azuis é a participação do mercado, o mais forte é a participação do mercado no rendimento, mas para destacar aqui, não é? Bom, Bolsa Família, claro, está concentrado nos primeiros decis, certo? Então, o impacto pró-pobre. RPPS, né? Está concentrado, sobretudo, no último decil, certo? Acho que esses são os principais destaques nessa fatia. Aqui a participação, o preto, né? Do não monetário, aquela questão principalmente dos aluguéis. Esse gráfico aqui também mostra dadas as políticas, RPPS, Bolsa Família, transferências, no caso, né, aposentadorias, onde estão os segmentos. Então, por exemplo, aqui, Bolsa Família, claro, altamente concentrado nos mais pobres, certo? RPPS pega, aqui tudo é o último decil de renda, não é? E, enfim, né, há os outros dados que estão aí, aposentadorias e pensões públicas, pega as faixas intermediárias, certo? E também os 10% mais ricos. Mas eu queria fazer uma contemporização com relação a isso aqui, que o RPPS, ele aumenta a desigualdade, né? Ele é regressivo, mas eu sempre gosto de chamar a atenção que já houve uma série de reformas nas aposentadorias dos servidores públicos, né? Os servidores públicos mais antigos tinham, sim, regalias, mas isso já mudou, já faz bastante tempo, né? A reforma de 2003 teve um impacto importante, não é? A partir de 2013, não é? O teto dos servidores públicos ficou o mesmo do que o servidor privado, a não ser que você contribua paralelamente, não é? Então, basicamente equalizou, né, em 2013. Em 2003 foi feita uma alíquota perpétua, enfim, né? Já houve uma série de mudanças, tá? Então, isso aqui vai reduzindo à medida em que pessoas que se aposentaram no sistema antigo vai diminuindo. E a reforma de 2019 também fez alterações em termos de contribuição dos servidores, que aumentou, né, o tempo, e também a alíquota, e reduziu as médias salariais, enfim, colocou algumas penalidades e tal. Então, é uma política RPPS que era bastante concentradora, mas que foi reduzindo ao longo do tempo, tá? Por fim, eu queria mostrar aqui, aqui com dados da POF anterior, de 2008-2009, uma pesquisa também do IPEA, tá? Em que mostra que na curva de Lorenz, né, que é uma outra métrica de desigualdade, tá? Então aqui estão, quanto mais, né, para a esquerda aqui e para cima, mais progressivo, não é? E quanto mais para baixo e para a direita, regressivo. Então, Bolsa Família altamente progressivo, né? Que é essa aqui. Tá? Benefícios do INSS aqui mostram um caráter ainda regressivo, né? Muito embora, como eu falei, né, isso mudou muito, né? Nesse meio tempo, então por isso que no caso a defasagem já conta aqui, né? Mas chama atenção o quanto progressivo o Bolsa Família, ou seja, uma política que tem resultados extraordinários, né? Isso é contra a Bolsa Família. Quem nunca leu nada sobre o tema, não é? Numa pesquisa, né? Nunca estudou nada, só uma opinião assim, né? Preconceituosa, porque é um programa barato, né? Que tem alto impacto social, alto impacto sobre desigualdade, né? Enfim, e que tem altamente localizado e com custo baixo, enfim. Deveria aumentar, na verdade, não é? O valor do Bolsa Família e também a cobertura, que é o que tem mostrado a literatura, pesquisa, ciência, né? Como eu disse, enfim, né? O BPC também não é progressivo, é claro, tá? Então são políticas altamente progressivas. Teria que aumentar, né? Resumo, né? Teria que aumentar os valores e a participação dessas políticas, educação, saúde, transferência
e habitação, que é algo que foi pouco falado aqui, mas que também é importante, né, para tornar aí a renda das pessoas mais meritocrática, tá? Então aqui estão as referências que eu parti para fazer então essa apresentação.